Olá, hoje é segunda-feira, hora de começar a semana com as informações da nossa cidade que a TV Câmara Jacareí traz a vocês. E hoje você vai saber que a Secretaria de Educação abriu inscrições para diversos cursos profissionalizantes. E você sabia que o setor de delivery vai muito além de entregas de pizzas e comidas chinesas? Temos novidades também sobre a reunião realizada entre comissão de vereadores da nossa cidade e o INSS. E no segundo bloco, vamos receber o economista William Retamiro, que vai falar sobre guerra fiscal e reforma trabalhista. E agora conosco o vereador Fernando da Ótica Original, que vai falar sobre uma reunião realizada em São Paulo e que traz boas notícias sobre o INSS. Bom dia, vereador. Bom dia, querida. Bom dia você que está nos assistindo. O senhor teve uma reunião, então, sexta-feira passada e, aliás, essa reunião é fruto de várias reclamações de munícipes e isso tem sido muito falado nas sessões ordinárias sobre a situação do posto de INSS aqui, do atendimento, da demora. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que motivou o senhor a ir fazer essa petição, digamos assim, para um deputado lá em São Paulo e o resultado de tudo isso, o que aconteceu, traga as novidades para a gente, vereador. Olha, na verdade, a gente fica feliz, né, porque a população tem acreditado no nosso trabalho e frente a essa reclamação que a população vem fazendo, não só para mim, mas para todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, surgiu que uma ida minha até o posto do INSS aqui em Jacareí, que fica ali na Rua da Santa Casa, né, para o pessoal se localizar. Tem muita gente que não sabe o que acontece ali, e ali realmente é uma situação, eu diria, um tanto constrangedora para quem acessa o posto. Nós pudemos ver lá em loco que as pessoas esperam mais de 3 horas na fila, tá? O local ele apresenta assim uma ventilação precária. Em dias de calor, o pessoal enfrenta muito calor lá, porque não tem refrigeração no local. Tá? As atendentes também, eu acredito que por conta de muito trabalho, acabam ficando assim, sem paciência em atender os munícipes, né? Então isso despertou que a nossa reunião com o nosso deputado Márcio Camargo, e aí é onde eu convidei todos os vereadores para participar dessa comissão, dessa frente, e para que nós pudéssemos estar indo em São Paulo. E nós tivemos adesão de 4 vereadores, inclusive eu quero aqui citar, né, os 4 vereadores, que é a presidente da casa, a Lucimar Ponciano, tá, o vereador Valmir do Parque Meia Lua e a vereadora doutora Márcia, que se prontificaram a estar conosco lá em São Paulo e aonde nós pudemos ter uma reunião muito produtiva na sexta-feira agora passada. Com quem que foi essa reunião? Foi o deputado? Teve reunião com mais alguém, algum representante do INSS? Na verdade nós tivemos na sede do INSS estadual, aonde o superintendente do INSS, o senhor José Carlos, tá, doutor José Carlos, né, nos atendeu, juntamente com o gerente regional aqui da região, né, que é o senhor Ademir Júnior, tá, ele é gerente de São José dos Campos e também faz o monitoramento da região aqui. Então nós tivemos uma conversa muito produtiva, onde nós apresentamos as demandas a eles e eles de bate-pronto entenderam que realmente é importante sanar essa situação que o posto do INSS aqui em Jacareí vem enfrentando. E dentre as conquistas que nós conseguimos lá na sexta-feira, né, nessa comissão de vereadores, foi a questão do quê? Do sistema de refrigeração no local, que eles já se comprometeram e nós conseguimos ali fazer com que eles entendessem que é importante ser instalado um sistema de ar-condicionado no local. Então, acho que isso já é um avanço. Também, a pedido do vereador Valmir do Parque Meia Lua, que eu achei muito importante essa proposta dele nessa reunião, é o quê? Que se fizesse um mutirão de atendimento. Para quê? Para que possa desafogar essa fila, porque é muita gente ali para ser atendido no INSS aqui em Jacareí. E também a proposta que nós ficamos felizes, né, que Jacareí agora pode ser o pioneiro no atendimento INSS digital, que isso vai favorecer muito a população, aonde a população não precisará mais ir até o posto, porque junto com o acordo de cooperação técnica, tá, que é o ACT, pode ser aberta uma parceria entre prefeitura, Câmara Municipal, entidades classistas, como por exemplo a OAB também, para que disponibilize um atendente
que faça esse pré-atendimento e quase na grande totalidade as pessoas não vão precisar mais enfrentar essa fila e ficar nesse desconforto total. Essa história do INSS digital é uma novidade do que o É INSS está uma implementando em alguns novidade. municípios do país. Então, Jacareí pode ser a primeira cidade da Pode região. ser a primeira cidade da região, né? E isso é uma conquista, eu diria, nossa e naturalmente de toda a população de Jacareí. Então é um avanço para Jacareí, né? Vereador, como é que foi composta essa comitiva que acompanhou o senhor aí? Foi a vereadora Lucimar, o vereador Valmir, mais alguém acompanhando? A doutora Márcia, Doutora Márcia também. Como é que vocês montaram essa... Olha, na verdade surgiu o quê? Que eu estendi o convite a todos os vereadores da Câmara, mas talvez por compromisso, alguma coisa, eles não puderam ir, então fomos nós 4 a São Paulo, né? Inclusive, você citando a doutora Márcia é da área da medicina, né? Então ela também colaborou muito, porque ela entende também como é que funciona todo esse trâmite, né? Então, é uma coisa também interessante, é que o Ademir, ele deixou também aberto um espaço para que, de repente, ele possa trazer para Jacareí cursos que tragam informação, maiores informações para quem tiver interesse de entender como funciona o atendimento do INSS, como funciona as questões que às vezes fica muita dúvida na cabeça da população e até mesmo na nossa cabeça como representante e também das entidades, né? Enfim, eu acho que isso daí também vai colaborar muito, viu? Tá joia. Bom, por falar em cursos, vereadores, vamos fazer uma pequena pausa aqui, porque a Secretaria de Educação abriu inscrições para cursos de qualificação. Tem vaga para manicure, barbeiro e diversas outras atividades profissionais. Veja no link da Patrícia Staffa. Nos dias 27 e 28 de junho, a Secretaria Municipal de Educação abrirá inscrições para os cursos de qualificação profissional no Educa Mais Lamartine e Informática Básica no Educa Mais Paraíso. E eu estou aqui com a Secretária Municipal de Educação, Maria Tereza Cirino, que dará mais informações sobre os cursos. Tudo bem, secretária? Fala pra gente quantas vagas serão oferecidas. Olha, nós ofereceremos 25 vagas por curso, sendo que 20 são para os munícipes em geral, e 5 vagas são reservadas para a Secretaria da Assistência Social. E dentre os cursos, quais a senhora destaca? Nós vamos ampliar alguns cursos, porque a demanda é muito alta. Barbeiro, cabeleireiro, design de sobrancelhas, manicure e pedicure e outros cursos que estão no site da Prefeitura. Mas a grande novidade, sabe o que é? É que nós temos cursos novos e cursos importantes para empregabilidade, que são os cursos de porteiro, panificação, corte e costura básico e pintura e texturização. Esses são novos, então eu acredito que a demanda vai ser muito grande. No primeiro semestre foram 280 vagas. Nesse semestre, incluindo tanto para munícipes quanto para SAS, serão 865 vagas. Praticamente a gente triplicou, né, o número de vagas. Triplicou. E me fala, quem pode realizar as inscrições? Olha, primeiro tem que ser munícipe de Jacareí, comprovar com comprovante de residência. Trazer o atestado de escolaridade de acordo com cada curso, que no mínimo é ensino fundamental, então tem que olhar lá no site para ver. Além disso, tem que trazer a carteira de trabalho, porque a pessoa tem que comprovar que está desempregada, né? Uma foto 3x4, e assim, todos esses documentos também estão lá no site da Prefeitura. E as inscrições são somente presenciais? As inscrições são presenciais, lembrando que tem que trazer o original e uma cópia de cada um dos documentos. E onde serão as inscrições? Onde as pessoas podem ir realizar essas inscrições? No dia 27, são as vagas somente para o curso de Informática Básica lá no Educa Mais Paraíso. Então, dia 27 é só esse pouquinho. Mas no dia 28, que é a grande demanda, vai ser aqui na Secretaria Municipal de Educação, começa às 8 horas da manhã e vai até às 17 horas da tarde. Obrigada, secretária. Então, só reforçando, os munícipes que forem realizar as inscrições precisam levar no ato dessa inscrição um documento original e uma cópia simples, né, dos seguintes documentos: comprovante de residência para comprovar que está morando, né, no município de Jacareí, documento de identidade, a carteira de trabalho com a comprovação do desemprego, comprovante de escolaridade, porque precisa possuir o ensino fundamental completo, e uma foto 3x4. Patrícia Staffa para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E depois de um final de semana que não choveu, vamos confirmar se o tempo vai permanecer aberto nesta segunda? Pois é, Cibele, a segunda-feira amanheceu com bastante neblina aqui em Jacareí, mas ao longo do dia a temperatura pode subir.
A umidade do ar fica em 52%, sem possibilidade de chuva, e os termômetros variam entre 11 graus de mínima, aí um pouco mais fria amanhã dessa segunda-feira, e 26 graus de máxima. Amanhã, terça-feira, a previsão é basicamente a mesma, sem muitas mudanças. A umidade do ar cai um pouco, cai para 43%, mas também não teremos possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 13 graus de mínima e 27 graus de máxima. E na tentativa de facilitar a vida corrida da maioria das pessoas, muita gente está usando da criatividade para criar novos negócios no setor delivery. Confira na reportagem de Daniela Santos. Seja por comodidade ou facilidade para o consumidor, o setor delivery está em alta no país e é uma aposta de muitos empreendedores. A consultora do Sebrae, Lívia Torres, enumera estratégias para empreender no ramo. O primeiro passo que a gente orienta é fazer um bom planejamento. Então, é primeiro fazer um estudo da cidade, saber se aquele setor que você quer investir tem mercado. Primeiro, identificar fornecedores. Então, você tem que fazer todo um trabalho de mapeamento. E outro ponto importante é que nem toda prefeitura autoriza esse tipo de empreendimento. Então, tem prefeituras que têm uma legislação que permite venda através de carro, que é pela lei classificado como ambulante, e tem prefeituras que não autoriza. Somente em 2015, o ramo delivery faturou mais de 9 bilhões de reais, 1 bilhão a mais que no ano anterior, 2014, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Muito comum no setor de alimentação, os serviços delivery também estão invadindo outros diferentes segmentos. Pensando nesta inovação, Hildo decidiu investir num serviço comum do dia a dia, mas que beneficia aqueles que não têm muito tempo: passar roupa. Ele busca na casa de cada cliente e 48 horas depois devolve todas as peças passadas. As pessoas não têm muito tempo de sair, né? As pessoas trabalham. Normalmente chego em casa depois das 7, 8 horas e o nosso serviço é exatamente focado nessas pessoas. Não tem tempo, então o nosso serviço é buscar a roupa das pessoas, que dá uma comodidade para elas, né? E também dá uma satisfação, né? Que elas estão sendo bem atendidas, que cuidamos bem da roupa dela, né? O Luiz e a Jéssica também decidiram empreender. Desde o início do ano, eles estão trabalhando com lavagem estética automotiva, oferecendo o serviço onde o cliente estiver. Eu e o Luiz, o meu sócio, a gente se conheceu na faculdade e lá a gente já tinha a ideia de criar algo, de empreender. Então a gente foi procurando o que a gente queria, que ramo atuar, onde investir. Então o Luiz ele começou a fazer alguns cursos sobre estética automotiva e ele trouxe a ideia até a mim. Ele falou: Jéssica, essa ideia é bacana, o mercado tá bom, porque não tem, se você perceber, a estética automotiva a domicílio hoje em dia não tem muita gente que trabalha com isso. Então a gente quis investir nisso. Como o serviço delivery ele vem numa crescente e o setor de carro ele ainda não tem muito serviço deliveries, a gente optou por esse serviço de lavagem a domicílio. E essa é a intenção, a gente ir até o cliente e fazer todos esses serviços, porque não existe muitos serviços como este no mercado. Principalmente como o nosso, que o diferencial nosso é que a gente também leva a água até o cliente. Já existiam alguns serviços de lavagem a seco, mas o nosso serviço que a gente leva a água até o cliente é um dos pioneiros. Seja qual for o segmento, é primordial que seja feita uma pesquisa de mercado antes de abrir qualquer negócio e trabalhar duro, com qualidade e dedicação. Em segmento específico, a gente aqui do Sebrae, a gente não gosta muito de detalhar, porque isso é muito pessoal, porque mercado tem para todos os segmentos, mas vai muito da identidade. Então, eu não vou trabalhar com segmentos só por oportunidade, eu também tenho que gostar daquele segmento. Então, a gente estimula muito fazer essa pesquisa em cima do que ele pretende abrir, mas com bastante dados, né? Então, também pode contar com o Sebrae, que o Sebrae auxilia bastante nisso, nessa parte inicial de planejamento. Tá certo. Vereador, na semana passada, nós passamos uma matéria aqui da TV Câmara Jacareí, aqui no Bom Dia Jacareí, sobre a situação do comércio, matéria da Lucimara, nossa colega. O senhor participou da matéria, deu entrevista. A gente mostrou que é uma situação difícil, sobretudo em relação... Tem vários problemas, né? A crise econômica, políticas públicas da cidade, estacionamento, preço do aluguel dos pontos comerciais.
e agora a gente está vendo uma matéria de um pessoal que empreendeu novas formas de fazer negócio. O senhor também é comerciante. Como é que o senhor observa essas duas realidades? Na verdade, né, Welton, o que acontece? É como você bem disse, né, a respeito da crise, tá? O brasileiro, ele tem, por conta própria, dessa questão de inovação, né, de achar situações para que possa trazer o ganha-pão para dentro de casa, vamos pensar assim, né? Agora, eu vejo que existe uma parcela muito grande, que aí eu aponto a questão de que precisa ser melhorado, a questão da administração municipal, que pode estar investindo também e incentivando esse sistema delivery, né? Porque você perceba que isso é uma inovação. E dentro dessa inovação surgem outras inovações e aí acaba saindo o quê? Um processo da informalidade, né? Ou seja, essas pessoas, não digo esses que estão na matéria, mas a questão da informalidade. Eu acho assim, que a prefeitura também agora pode usar uma ferramenta para que tragam essas pessoas da informalidade para a formalidade. Isso vai fomentar também os caixas da prefeitura e vai trazer também maior profissionalização com relação a essas pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho, que é muito válido, né? É importante isso para a economia de Jacareí e do Brasil todo, né? O brasileiro é criativo, né? E é importante Com lembrar certeza. que mesmo os autônomos precisam investir em previdência, seja a previdência pública ou privada, sempre deve se investir em previdência. Mas por falar em previdência, vereadora, a gente está falando no INSS, o público que está nos escutando, ele de repente possa pensar, eu preciso ir para o INSS, o vereador está falando de várias mudanças, novidades, mas de fato, quando que a gente pode ter notícias concretas, quando que essas novidades vão ser implementadas aqui em Jacareí? Olha, nós estamos fazendo uma força, né, para que isso possa ser implantado rapidamente, principalmente a questão do sistema digital, né, o INSS digital, tá? Nós já temos previsto uma reunião com o prefeito amanhã, que eu também quero agradecer à presidente da casa, a vereadora Lucimar Ponciano, tá, que já agendou essa reunião com o prefeito, onde a nossa comissão, que é composta por mim, pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua, a doutora Márcia e a presidente da casa, onde a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma frente com o prefeito para que ele possa também entender como é que funciona todo o trâmite do INSS digital e eu acredito que isso vai se realizar com rapidez, não tenha nem dúvida. Agora, por outro lado, também a nossa preocupação também é com relação ao atendimento, o mutirão de atendimento, que isso vai trazer o quê? Vai trazer esgotar a fila, né? Tem muita gente esperando para ser atendido. Então, eu acredito que não vai demorar, não. A gente já está conversando, inclusive hoje, eu saindo daqui, eu estou indo lá no posto do INSS, juntamente com a comissão, para que a gente possa também fazer uma outra frente com o Ademir Júnior, que é o gerente regional, né, que é gerente de São José dos Campos e também da região do Vale do Paraíba, para que a gente possa finalizar as últimas conclusões e trazer aí, de fato, isso sacramentado para a população. Tá joia. Vereador, eu queria agradecer a sua presença aqui no Bom Dia Jacareí, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado também ao Gilberto, que está nos acompanhando, a Jaqueline Longo, que estão nos acompanhando pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência de vocês. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos receber o economista William Retamiro para conversar sobre guerra fiscal e também sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, as reformas que estão em andamento no Congresso. Muito obrigado pela sua audiência, voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Felizmente o nosso convidado, William Retamiro, teve um imprevisto e não estará com a gente aqui nessa segunda-feira. William Retamiro, economista, sempre presente com a gente aqui no Bom Dia Jacareí. Mas nós vamos tocando o jornal com a presença do Daniel Mendes, nosso repórter daqui da TV Câmara, que vai trazer uma novidade agora que está acontecendo nesse momento aqui, ao lado de fora da Câmara Municipal, em frente à Prefeitura. Os motoristas de van escolares estão fazendo um protesto, Daniel, tem um buzinaço aqui em torno do prédio. Qual que é a razão? Você foi ali fora, apurou, conversou um pouquinho com eles. Qual que é o motivo desse protesto?
Bom dia, Elton. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Pois é, Elton. Segundo o presidente do sindicato dos motoristas de vans aqui de Jacareí, o Edson Pinto dos Santos, conhecido como Tio Dô, eles estão preocupados com uma portaria que saiu no último dia 23, onde provavelmente vai ter alguma exigência maior para eles. Entre elas, essa portaria vai exigir o colete para as acompanhantes dos motoristas de vans, além também de a obrigatoriedade deles contratarem no regime do INSS, o regime empregatício do país, além também de lista de alunos, e eles também, quem tem essa van, eles não vão poder fazer nenhum tipo de outro trabalho na parte jurídica, ou seja, quem tem a van jurídica, ela não vai poder fazer qualquer tipo de trabalho, como eles já vinham fazendo, o famoso bico, né, com as vans. Então, entre essas e outras reivindicações que estão sendo apresentadas nessa portaria, e eles estão contra essa portaria e estão preocupados com o que pode acontecer com eles. A principal reivindicação, segundo o seu Edson, é que eles não foram chamados para uma discussão, assim como havia sido prometido pela própria prefeitura, que qualquer alteração que fosse feita, eles seriam comunicados, né, seriam chamados para que pudessem ali discutir essas medidas. Então, por conta do não chamamento, deles estarem um pouco por fora, digamos, por alto daquilo que está para acontecer, eles estão preocupados e essa é a razão deles estarem aqui hoje fazendo essa manifestação. Eles fecharam aqui um pouquinho a via na Praça dos Três Poderes aqui por alguns minutos, né? Eu acho que agora eles liberaram uma das faixas para que os motoristas pudessem estar passando por ali. O trânsito continua um pouquinho ali engarrafado, mas essa é a principal reivindicação deles. Tá, Joia, nós temos nossa equipe de reportagem está lá, provavelmente os motoristas devem ser recebidos por alguém da prefeitura, alguma comissão. Nós vamos acompanhar e ao longo dessa semana, amanhã mesmo, já teremos novidades. Você vai acompanhar a matéria sobre essa manifestação que acontece agora aqui na Praça dos Três Poderes, mais precisamente em frente à Prefeitura Municipal, manifestação dos motoristas de van escolares que protestam em relação aí a novas exigências publicadas aí no BO do município em relação à prestação do serviço do transporte escolar. O Daniel vai ficar aqui com a gente, Daniel. Hoje, tudo que o economista convidado ia falar, você vai ter que comentar agora. Não. Nós vamos deixar você aqui, você vai comentar guerra fiscal, reforma trabalhista. Gostaria de ter essa capacidade do William. Com a gente aqui, substituindo o William Retamiro. Bom, nós vamos voltando aqui com as nossas informações. Você vai conhecer agora as vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, o PAT. Bom, temos uma vaga no PAT para instalador de som e acessórios, ela está apagadinha ali em cima, uma vaga. Temos 7 vagas para manicure também. Temos uma vaga de mecânico de manutenção, uma vaga para mecânico de refrigeração e uma vaga para motorista de táxi. Operador de empilhadeira, uma vaga, tem ali também uma, está apagada ali, uma vaga de oficial de serviços gerais, também uma vaga. E vendedor de comércio varejista, 2 vagas. Estas são as vagas do PAT. O PAT fica ali no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E a gente estava falando aqui, Daniel, sobre guerra fiscal. Você sabe o que é guerra fiscal? Vamos conhecer um pouco mais dessa forma de disputa no vídeo produzido pela TV Câmara Brasília. A guerra fiscal é como se chama a disputa entre os estados para atrair empresas e setores empresariais, pretendendo, claro, gerar empregos e renda ali na sua região. As armas aqui são os incentivos fiscais, isenção de impostos, especialmente o ICMS, e descontos de juros e multas, ou então outros incentivos, como a doação de terrenos, por exemplo. Um conselho que reúne secretários de fazenda de todos os estados tem a missão de evitar que esses incentivos sejam exagerados, causando concorrência desleal. As leis estaduais de incentivo fiscal têm de ser aprovadas por unanimidade pelos conselheiros do CONFAS, mas na prática não é isso que acontece. Hoje estão em vigor várias leis estaduais com isenções de impostos que não passaram pelo CONFAS. Pelo menos 40 delas são questionadas aqui no Supremo Tribunal Federal e aguardam julgamento. Ou seja, a guerra fiscal virou também uma guerra judicial. Mas pode ser que a verdadeira paz para essa confusão não venha da justiça, e sim de uma nova lei em discussão na Câmara. A
A ideia é legalizar os incentivos fiscais concedidos mesmo sem o aval do CONFAZ. E, além disso, prorrogar os incentivos atuais por até 15 anos, dependendo do setor empresarial. A proposta também muda a regra para validação no CONFAZ. Não vai mais ser exigida a unanimidade dos conselheiros, mas sim o voto favorável de pelo menos 2/3 dos estados, além de 1/3 de cada uma das 5 regiões do país. Para aprovar uma lei no Nordeste, por exemplo, vai ser preciso o voto de 3 estados. Lembrando que aqui na Câmara, em relação a essa matéria, o vereador Rodrigo Salomão também propôs e foi aprovada uma frente parlamentar que vai estudar os tributos aqui, como eles vão ser aplicados no município. Essa frente parlamentar tem a intenção de estudar a aplicação e principalmente promover mais empregos aqui na cidade de Jacareí. E como a gente está falando muito de emprego hoje, de aposentadoria, de vagas de emprego também, a gente vai continuar o nosso assunto, que é sobre reforma trabalhista. Depois de aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e rejeitada na Comissão de Assuntos Sociais, o relatório da reforma trabalhista foi lida na última quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde deve ser votada no próximo dia 28, quarta-feira. A reunião extraordinária era para que o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, senador Romero Jucá, lesse o relatório. A intenção de Jucá, que é também o líder do governo, era de que os votos em separado também fossem lidos nesta quarta-feira. A oposição protestou. Eu só posso apresentar um voto em separado na medida em que eu analise, verifique se este relatório não é condizente com a minha posição e, portanto, apresente um voto em separado. Passamos por cima do regimento para que o relatório fosse lido hoje. Nós não discutimos em nenhum momento que hoje também seria feita a leitura dos votos separados e muito menos seria encerrado a discussão. A oposição apresentou o requerimento para fazer audiências públicas antes da votação na CCJ, o que também provocou discussão. O acordo foi que lá na sala do presidente nós teríamos 2 audiências em cada comissão. Nós estamos numa sessão extraordinária. Então não cabe votação de requerimento de audiência pública. Em alguns momentos o clima ficou tenso. Nós vamos manter o acordado. Só mais de uma hora depois do início da reunião, governo e oposição chegaram a um acordo e o senador Romero Jucá pôde ler o relatório dele, que no mérito é o mesmo texto aprovado pela Câmara. A análise sistêmica e despida de preconceitos da proposição revela que ela fortalece os sindicatos brasileiros, confere maior autonomia sem desproteção aos trabalhadores, reduz os custos de transação gerados pelas normas trabalhistas e desburocratiza as relações laborais, sem violar preceitos constitucionais, merecendo assim a chancela desse Senado na forma do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Pelo acordo feito na reunião, na próxima terça-feira serão realizadas 2 audiências públicas, uma pela manhã e outra à tarde, para debater a constitucionalidade da reforma trabalhista. Na quarta-feira, a reunião será extraordinária. Entre 10 e 4 da tarde, serão lidos os votos em separado que devem ser apresentados pela oposição. Depois disso, a matéria será discutida e votada. Teremos provavelmente 4, 5 votos em separados. Eu vou ler o meu e, como deixei muito claro, o senador Romero Jucá, na leitura do seu, tratou de mérito e da questão constitucional. Eu tratarei do mérito e também da questão constitucional e votaremos na quarta. Essa matéria, ela tem que ser lida à urgência, votada à urgência para poder entrar no plenário na sessão seguinte. A probabilidade, se o senador Eunício pautar, é que seja votada na semana seguinte, exatamente para cumprir o regimento e dar tempo também de mobilizar os senadores, a base e tudo mais. Aí você está acompanhando aqui, a gente vem falando um pouquinho sobre a votação da reforma trabalhista, também reforma da Previdência, as reformas que estão em discussão lá em Brasília. Você assistiu uma matéria da TV Senado, então amanhã, essa polêmica toda foi só a leitura do relatório na comissão.
né? Uma obrigatoriedade. No dia da votação, aí sim nós vamos ter com certeza os ânimos acirrados, né? Já entrando um pouco na pauta nacional, a gente vê que o governo está tentando mobilizar a base, a crise política que está no país também faz com que alguns senadores tenham o seu voto ainda não declarado. Então vamos acompanhar a votação dessa reforma que afeta a vida de todos nós, todos brasileiros. Bom, e agora vamos conferir a localização dos radares móveis aqui na cidade. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, das Letras e Lucas Nogueira Garcês, e também nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Tiradentes e Bom Jesus. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Ademar Pereira de Barros, Major Acácio Ferreira, Elmira Martins Moreira e Maria Augusta Fagundes Gomes, e também na rua Padre Eugênio. Muito obrigado. Então, aí tivemos a informação do radar, a gente que falou hoje de trânsito, falou aí da questão dos motoristas de vans escolares, né, Daniel, que estão ali fora se mobilizando. Bom, nosso jornal vai ficando por aqui, nós vamos... eu gostaria de agradecer a Adriana Oliveira, o Gilberto, que sempre está por aqui, também a Daniela Penteado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixo o nosso abraço também para o pessoal da Brigada de Incêndio aqui da Câmara Municipal, que sempre nos pede esse abraço e acompanha também o jornal aqui. Fique você com a reprise do Bom Dia Jacareí ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja nossas reportagens no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Entre no Facebook da TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí, e acompanhe todas as informações do Poder Legislativo Municipal no site da Câmara, www.jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, o programa Contraplano tem a participação do catador de latas que virou poeta, Hugo Paz. Confira o convite. Bom dia, Jacareí. Aqui quem fala é o escritor Hugo Paz. Hoje, às 8 da noite, estarei no programa Contraplano com a Patrícia, contando um pouco da minha trajetória de vida, através dos livros, através das artes. Convido a todos vocês a assistir essa entrevista, está muito bacana. Valeu! Muito bem, aí está aí o Hugo Paz. Confira esse programa com ele, a trajetória muito interessante, o cara que saiu de uma perspectiva de vida para se reinventar como poeta. Muito legal a entrevista que ele deu para a Patrícia. O Hugo que procurou a gente pelo Facebook, assiste a TV Câmara, entrou em contato e aí foi entrevistado do programa Contraplano. Bom, e amanhã você vai ficar sabendo aqui no Bom Dia Jacareí qual será a ordem do dia da 22ª sessão ordinária que acontece lá na quarta-feira. O Bom Dia Jacareí já sabe, começa às 9 da manhã. Agradeço o Daniel mais uma vez aqui que rapidamente foi lá junto com a nossa equipe, com a Patrícia, com a Daniela, trouxe as informações do que estava acontecendo ali do lado de fora. Muito obrigado, Daniel. É sempre um prazer. Tá bom? Cibele também, muito obrigado pela sua presença. E é claro, a você que nos assiste, muito obrigado. Nos vemos amanhã a partir das 9 da manhã.